Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos com Jesus. Hoje estaremos falando sobre bem-aventurados que choram. Mais uma passagem que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Palavras que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3. Realmente, sem o entendimento da vida futura, todas essas promessas que encontramos no Evangelho de Jesus, principalmente nas bem-aventuranças, parecem fora de propósito. Parecem que são promessas irrealizáveis. Mas quando ampliamos o nosso entendimento e olhamos para a vida eterna, para as diversas encarnações que o espírito necessita vivenciar para alcançar a plenitude, para alcançar a evolução espiritual, passamos a compreender Jesus em sua íntegra. Essa bem-aventurança que hoje estaremos nos aventurando a comentar é uma bem-aventurança bem interessante, né? Porque fala dos que choram. Os que choram, porque eles serão consolados. Fala da consolação àqueles que se encontram em pranto. Mas a todos os que se encontram em pranto? Ou Jesus se refere a um determinado grupo de pessoas? Vamos buscar lá no Evangelho a origem da palavra que fala dos que choram, que nós vamos encontrar em grego kaioné, penteu, palavra que costuma indicar uma dor intensa, em contraste com lupelomai, termo mais genérico que significa entristecer-se. A gente começa, como a gente tem feito em nossos programas, analisando a palavra que a gente encontra lá no primeiro e no segundo século, nos evangelhos que estão ainda guardados dessa época, que estão registrados em grego. Então a gente observa que a palavra costuma indicar uma dor intensa. Então, bem-aventurados aqueles que têm uma dor intensa, aqueles que realmente estão em sofrimento, aqueles que estão sentindo uma dor que muitas vezes parece insuportável. Assim, a profunda pobreza espiritual dos pobres em espírito, que Mateus fala lá no capítulo 5, 3, corresponde com a profunda dor das pessoas, que se descreve no verso 4, que é o bem-aventurados que choram. Em verdade, é o profundo entendimento da necessidade espiritual a que induz os homens a chorar pelas imperfeições que vêm em suas próprias vidas. O homem, diante da sua própria realidade, compreendendo as suas dificuldades, as suas imperfeições, ele chora, não de desespero, mas porque necessita mudar, transformar a própria vida. Os que choram
são os que lamentam tanto os seus vícios e falhas como o mal tão preponderante no mundo, causando tanto sofrimento e miséria. Porque os vícios morais são os causadores das dores, são os causadores da miséria, são os causadores do sofrimento, das guerras, da desigualdade. Tanta coisa que a gente passa no que diz respeito aos aspectos negativos no mundo estão diretamente ligados a imperfeições, aos vícios morais que carregamos. A simpatia que nasce dessa lamentação traz consolação, desde agora, para aqueles que a praticam. Aqueles que começam a praticar as bem-aventuranças, aqueles que choram pelas suas próprias imperfeições, aqueles que lamentam por ainda não terem conquistado as virtudes, esses, de alguma forma, vão encontrar a lamentação, porque já saíram daquela condição de se comprazer com a dor, de se comprazer com o erro. E o dia certamente chegará quando Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. A gente encontra essas palavras no Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. E o dia certamente chegará quando Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Uma complementação dessas palavras de Jesus é o demonstrar que aqueles que realmente lamentam os próprios erros, lamentam a própria imperfeição, um dia deixarão de chorar, deixarão de se lamentar, porque galgarão o equilíbrio, a evolução, e aí, diante da harmonia espiritual, não precisarão mais lamentar os vícios, seguirão em frente. Esse é o nosso objetivo: deixar de chorar pelas nossas imperfeições, porque haveremos de suplantá-las uma a uma. Teremos que lutar muito, nos esforçar muito, mas alcançaremos. Estudando essa bem-aventurança, percebemos que a palavra chorar é usada para referir-se a profundo lamento, aquele que se apodera de uma pessoa e essa não pode ocultá-lo. É aquele lamento que vem à tona, porque não consegue ocultar a realidade que está vivendo. Temos 3 maneiras de interpretar essa bem-aventurança. A primeira é a literal. Bendita a pessoa que suporta a dor mais amarga que a vida pode produzir. Temos que entender que na atual condição evolutiva em que nos encontramos, a dor ainda, infelizmente, se faz necessária. Da mesma forma que se tivermos o sol brilhando 24 horas por dia, sem que caia uma gota de chuva, a terra se tornará um deserto, porque há certas coisas que só germinarão com a chuva. Também, em certas pessoas, a transformação só ocorrerá com a dor. Deveríamos usar sempre o caminho do amor. Mas, por sermos ainda espíritos teimosos, endurecidos, a dor nos visita, para que, através dela, nos erguemos e permitamos que a transformação comece. A dor nos faz olhar a vida de forma diferente, olhar o próximo com mais atenção, a sairmos da inércia e caminharmos em busca de algo melhor.
que atenue o nosso sofrimento. Porque a dor incomoda. Ela implora para que façamos algo para que ela deixe de existir. Na primeira bem-aventurança, que é a pobre de espírito, percebemos que é necessário nos desligarmos das coisas materiais, ou melhor, dar mais valor às coisas espirituais. Mas não podemos de forma alguma achar que devemos ou precisamos nos desligar das pessoas. As pessoas fazem parte das nossas vidas. O homem, como ser social, precisa de viver em sociedade. É no contato com os outros é que nós vamos nos melhorando. O que seria do mundo sem o convívio com as pessoas? O que seria de nós sem o convívio das pessoas? Sem ter aqueles que se compadecem com a dor alheia? Estaríamos mergulhados num mundo frio, sem esse contato maravilhoso que é a relação entre as pessoas. Ser cristão é seguir a Cristo, e isso significa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que o contato com o indivíduo é fundamental. No maior mandamento, Jesus nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o amor principal, e ao próximo como a nós mesmos. Então, a ligação, o contato com o próximo é fundamental para as nossas vidas. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Vamos falar um pouco agora do arrependimento. Bendita é a pessoa que sofre desesperadamente por compreender os seus erros. Esse se arrepende. João Batista, o precursor de Jesus, pregava o arrependimento. Significa compreender o erro e esforçar-se para não cometê-lo mais. É o primeiro passo para a transformação do indivíduo. Porque aquele que não se arrepende dos seus erros não compreende que tem vícios morais. E quem não compreende que tem vícios morais jamais fará a reforma, jamais lutará para superar, porque não entende as atitudes como equivocadas. Arrependimento é um dos itens muito importantes no nosso dia a dia, porque diante das nossas atitudes, ou a gente aceita elas como corretas, ou compreendemos que elas são incorretas. E quando são incorretas, elas necessariamente precisam do nosso arrependimento, para que consigamos dar um novo rumo às nossas vidas. Quem passa pelo cadinho da dor, convicto da necessidade de mudar, se transforma, passa, podemos dizer, por uma provação, penitência, expurgo dos vícios. A dor, ela tem essa característica, desde que passemos por ela convicto da necessidade da mudança. Penitência, do latim, penitenciar, condoer, dolorir. O coração contrito e humilhado, Deus jamais desprezará. A gente encontra no Salmo, capítulo 51, versículo 17.
O coração contrito e humilhado Deus jamais desprezará. É o indivíduo que se arrepende. É o indivíduo que olha para a vida de uma forma diferenciada. É o indivíduo que compreende que é imperfeito, que está na trajetória da evolução. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse consolo todos nós buscamos. A doutrina espírita, ela tem essa característica consoladora, porque ela nos mostra o alcance da vida, ela nos mostra as oportunidades que Deus nos oferece para que encontremos o caminho correto. Ela diz a cada um de nós o porquê estamos aqui na Terra, o porquê a dor existe. Mostra, na prática, o que ocorre com cada um de nós pelos nossos atos. Jesus afirma: a cada um será dado segundo as suas obras. E a doutrina nos mostra isso. E ao mesmo tempo nos consola, porque desmistifica o inferno. Demonstra que após o arrependimento temos a oportunidade de trilhar outra vez o caminho da evolução. Vamos arcar com as consequências? Isso é inevitável. Mas vamos pagar as nossas dívidas em suaves prestações, aos poucos, dentro da nossa capacidade, dentro das nossas possibilidades. Passar pelo cadinho da dor, muitas vezes, é necessário. Mas temos que ter a convicção de que temos que mudar alguma coisa. Já há muito tempo estamos fazendo as mesmas coisas, querendo que cheguem resultados diferentes. Não dá mais. É hora de mudar o que estamos fazendo para que os resultados sejam outros. Se eu quero a felicidade, se eu quero me apartar da dor, preciso mudar aquilo que está me levando a vivenciar essa dor. Se ainda existem vícios morais a serem combatidos no âmago da minha alma, eu preciso me esforçar. Como diz Joana de Ângeles, me esforçar retamente. Agir de forma que a perseverança não me permita desistir. Porque temos que repetir a lição tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Temos que nos disciplinar para repetir tantas vezes quando se façam necessárias as lições, até que elas realmente estejam registradas na nossa consciência. E aí não teremos mais os erros, não teremos mais a dor, não precisaremos lamentar. Só hoje estamos sendo ainda aferidos em nossas possibilidades, porque ainda somos frágeis e estamos na escola, e na escola precisamos passar pelas provas. O pranto sincero, que demonstra o arrependimento, será consolado, isso sem dúvida. Quando
choramos, mas não nos arrependemos, o consolo não chega. Quando percebemos o erro e identificamos o vício moral que o motiva, caminhamos com o apoio de Cristo para a transformação. Que quando a gente identifica a origem da dor, o motivador dos nossos erros, porque temos paixões, vícios morais que são motivados. Temos que identificar o que nos motiva a agir de forma equivocada. Porque senão não conseguiremos combater esse vício. Se eu não entender o que me faz agir dessa forma, de forma alguma eu vou corrigir isso. A mensagem de Jesus contém o conforto para os que sofrem. A mensagem como um todo. Jesus trouxe isso para a humanidade. Ele trouxe o caminho, Ele trouxe a verdade, Ele trouxe a vida para todos nós. E essa mensagem dele, ela é extremamente reconfortante. Nossas dores não brotam do nada, gente. São reflexos de nossas atitudes equivocadas. Precisamos nos convencer disso. Nossas dores não brotam do nada. São reflexos, consequências das nossas atitudes equivocadas. Enquanto não compreendermos isso, não vamos nos libertar dela. Não vamos conseguir fazer a reforma íntima. Deus não nos ofereceu a dor sem um fim útil. Tudo na obra da criação tem um fim útil. A dor tem que ter esse fim útil. Quando Deus permite que sobrevenha a dor, é para o nosso crescimento espiritual. Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é misericórdia. E a gente tem que ter convicção plena de que essa dor é a menor possível. Deus atenua essa dor o extremamente necessário, para que não soframos demais, para que ela chegue só ao ponto necessário de fazer com que a transformação se inicie. A escolha é sempre nossa. Eu tenho uma trajetória de dor curta, média ou longa, dependendo das escolhas, dependendo da minha força de vontade, do meu querer, do meu operar, do meu agir. Estamos diante sempre de escolhas que vão nortear as nossas vidas. Façamos sempre a reflexão. Estamos realmente seguindo nos caminhos de Jesus? Estamos realmente procurando transformar as nossas vidas para que conquistemos a felicidade? Fica essa reflexão. Hoje ainda choramos. Amanhã depende de nós. Estamos chegando ao final desse nosso programa. Queria só registrar aqui que hoje estou muito feliz pela presença, assistindo a gravação aqui do nosso programa do meu filho, né, o Paulo de Tarso, companheirozinho que quem sabe daqui para frente vai estar daqui a algum tempo, né, com seu amadurecimento nos microfones aqui da rádio também, falando um pouquinho sobre Jesus e essa doutrina maravilhosa que ele conhece, Deus do berço. Que Jesus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.